Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Estamos trazendo alguns estudos. Nós começamos no capítulo 5 de Êxodo e estamos terminando agora, no capítulo de número 11, irmãos? São um estudo sobre as 10 pragas, Vamos falar agora sobre a última praga do Egito, que infelizmente teve que ser executada por Deus, infelizmente, que é a morte do primogênito. Nem os hebreus, nem Moisés, nem Arão, nem Deus, ninguém queria mandar uma praga dessa para matar tanta gente, porque morrerá, de todas as casas, morrerá um filho, homem, primogênito. O primeiro filho que nasceu do casal morrerá no Egito com essa praga, para que Ramsés libere o povo de Deus. Infelizmente, foi necessário que isso acontecesse. Claro que ninguém fica feliz com a morte de ninguém, mas Deus, ele faz tudo certo, ele não faz nada errado. Tudo que Deus faz é correto. Deus é inerrante e é infalível. Pois bem, Êxodo capítulo 11. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Enviarei e somente depois desta praga eles o deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favorável ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do Faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho. E também todas as primeiras crias de gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e entre Israel. Então, meus amados irmãos, aí vocês veem o recado de Deus, Recado duro, Recado muito duro, Deus mataria o primogênito de cada um. E eles não sairiam só do Egito, como seriam expulsos. E os moradores do Egito, cada egípcio, daria ouro e prata a eles, para eles levarem, só para que eles saíssem logo do Egito. Entendeu? Veja a grandeza do poder de Deus. Infelizmente, eles tiveram que morrer, Perdeu seus filhos por causa da dureza do coração de Faraó. Versículo 8. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam vocês e todo o povo que eu segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença de Faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o Faraó não lhes dará ouvido, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos os prodígios diante do Faraó, mas o Senhor
lhes endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país, mesmo Deus prometendo que ia matar o próprio filho dele, né? Porque era herdeiro do trono e era primogênito, então também morreria, amém? Capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família ou para a sua casa, ou seja, um cordeiro para matar. O sangue passaria nas vigas da porta, entendeu? E o cordeiro passaria e comeria todo. Se a família tivesse poucas pessoas e não conseguisse comer o cordeiro todo, juntava 2 ou 3 famílias, mas tinha que comer todo o cordeiro. Além disso, ia ter também pão asmos e as folhas amargas, que depois nós vamos explicar sobre isso. O texto vai falar sobre isso, entendeu? Que seria a primeira Páscoa celebrada, que seria no Egito, instituída por Deus, né? A primeira Páscoa instituída por Deus. O sangue, quando o anjo passasse, que visse a marca do sangue na viga da porta, ele passava direto, mas a que não tivesse, ele entrava e matava o primogênito daquela família. Versículo 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O importante é que comesse todo o cordeiro. O animal escolhido será macho e tem que ser de 1 ano, sem nenhum defeito, porque para Deus tem que ser tudo perfeito, sem defeito, de 1 ano e macho. E pode ser cordeiro ou cabrito, não teria nenhum problema. O importante é que não tivesse nenhum defeito, você entendeu? E que fosse de 1 ano. Aí podia ser o cordeiro, que no caso aí seria ovelha, ou cabrito, que no caso seria cabra, caprino, né? Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Seria um sacrifício a Deus. Através desse sacrifício, o anjo viria, né? E passaria matando o primogênito de cada família. Continuando. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês também comerão o animal. Então, pegava o animal, matava, tirava o sangue, colocava em uma bacia ou em um recipiente qualquer, pegava e passava na viga da porta ou nas laterais, entendeu? Quando o anjo viesse, o anjo da morte, que ele vinha de meia-noite, quando ele viesse, que ele visse o sinal na porta do sangue, então ele passava direto. Ele sabia que ali é a casa de um hebreu. Mas se ele chegasse e não encontrasse o sangue na viga, então o anjo entrava e matava o primogênito daquela casa, né? Foi muito choro naquela noite, né? Foi uma coisa realmente muito triste que aconteceu. Naquela mesma noite comeram a carne assada no fogo, juntamente com as ervas amargas e o pão sem fermento. Vamos dar uma paradinha aqui só para a gente explicar o que significa isso. As ervas amargas significa os 400 anos que os hebreus passaram de sofrimento, de amargura, para que eles não esquecessem. Significava isso. O pão sem fermento
o pão sem fermento, significava a verdade, que Deus se agrada da verdade. Que o que o homem é por dentro, ele tem que ser por fora. Amém? E o carneiro assado significava o Cordeiro de Deus. Significava o Cordeiro de Deus, né? Que depois se cumpre, né? Depois se cumpre a morte de Cristo. E a Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, naquela época, 700 anos antes de Cristo vir, já estava se profetizando, né, a vinda do Messias, que se chamaria de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Ou seja, simbolizando o quê? A Páscoa. Então, naquela mesma noite, comeram a carne assada no fogo, né? Que significava o Cordeiro de Deus, juntamente com as ervas amargas, que significava os 400 anos de amargura que o povo hebreu passou no Egito, sendo escravo e oprimido pelo faraó, e o pão sem fermento, que significava a verdade, que o que a pessoa é por dentro também tem que ser por fora, que não adianta botar um terno bonito, se perfumar todo, né? Mas na realidade por dentro é um sepulcro, né? É como um sepulcro caiado, que por fora é todo bonitinho, pintado com azulejo, mas dentro não tem caráter. Então tem que se formar o caráter de Cristo dentro do homem, para que ele seja dessa forma, que ele seja o exemplo das ervas amargas, o pão sem fermento e o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. Para seguir essa orientação que Deus deu a Moisés para que desse para o povo, é necessário que hoje renunciar ao pecado. É isso que tem que se fazer. Não coma a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Amém? Então, todo o carneiro completo teria que ser comido. Isso foi uma ordem do Senhor. Não podia ser nem cozido e nem crua, mas assada no fogo. Não deixe sobrar nada, até pela manhã. Eles tinham de meia-noite até de 5 da manhã para comer todo o carneiro. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ou seja, ninguém podia tocar mais naquilo. Ali teria que queimar o restante e pronto. Isso foi a ordem de Deus. Nós não sabemos porquê, mas Deus sabe. Esta é a Páscoa do Senhor. Vocês sairão com certeza, porque quando Deus promete, Ele cumpre, né? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês todos, os seus descendentes, o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Decreto perpétuo, ou seja, para sempre, para o resto da vida. Quando Deus faz uma coisa, Ele não faz pela metade, Ele faz completo. Amém? Durante 7 dias, coma pão sem fermento. No primeiro dia, tire de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro dia ao 7º será eliminado de Israel, morreria. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não faça nenhum trabalho nesses dias, exceto a preparação da comida para todos. É só o que poderá fazer, só a alimentação e mais nada, Celebre a festa dos pães asmos
sem fermento, porque foi nesse mesmo dia em que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo para todas as suas gerações. Ou seja, Deus já chamava o povo de exército. Por quê? Porque um dia o povo administrado, né, por Moisés, o povo guiado por Moisés, né? Moisés era o guia do povo, Moisés era o líder do povo. O povo liderado por ele se transformaria nos maiores guerreiros que o mundo já conheceu. Foi quem mais venceu guerra, foi os guerreiros de Moisés. No primeiro mês, coma pão sem fermento, desde o entardecer do 10º até o 4º dia, até o entardecer do 21º dia. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não coma nada fermentado, onde quer que morarem. Comam apenas pão sem fermento. Isso foi uma ordem